Moses Lindon Kreuzer aqui e Michel. Olá! E aí, Natizinha? Ai, eu tô muito feliz de você estar aqui no meu canal. Pô, eu sou muito fã do seu canal, muito obrigado por me receber aqui, essa comunidade maravilhosa, esse canal de especialista, a pessoa que manja. Eu gosto de estar aqui, ô povo, gente boa. Eu tenho vontade de chorar toda vez que você põe o meu ego tão lá em cima. Você é muito foda, tem que enaltecer mesmo, pô. Mas olha só, o que a gente vai falar hoje? Me fale. Vamos falar sobre as adaptações live actions, principalmente, majoritariamente da Netflix, né? Com a chegada aí de Avatar, que estreia nessa quinta, dia 22. Veio aí. A gente vai fazer uma retomada, uma timeline, né, do que a Netflix já adaptou e o quanto que foi evoluindo. Perfeito. E acaba também sendo, eu acho que uma indicação, né? Caso você não tenha visto Maravilhoso. É um papo muito gostoso, eu acho que vocês vão gostar também. Então já dá like nesse exato momento pra não se esquecer depois. Exatamente. Porque você vai gostar do vídeo, então já dá like agora. E lógico, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. E lá no canal do Michel também, a gente falou especificamente sobre Avatar. O Michel falou as expectativas dele e eu dei algumas primeiras impressões do que eu podia. Isso. Porque eu estou embargada, mas amanhã já vai ter vídeo de Avatar aqui no canal. Não, é um papo sem spoiler lá no meu canal, é meio que expectativa, porque eu adoro animação, não vi a série ainda, então eu tava tirando dúvida com a Nath, sabe, se é bom ou não é. Eu queria calibrar minhas expectativas. Boa, boa. É isso. Possivelmente várias dúvidas que vocês também têm, né? Exato. Bom, vamos começar falando de Netflix, porque eu acho que por muito tempo a galera tinha um pouco de preconceito de adaptação de anime, porque não era um negócio bem feito, não era um negócio que tinha o cuidado. E eu acho que a Netflix, ela foi entendendo, inclusive com os próprios erros dela, como fazer o que os fãs queriam, qual que é a essência do anime, porque às vezes você nem precisa fazer igualzinho, mas você tem que respeitar algumas nuances aí. É importante. Eu acho que um dos principais segredos na hora de adaptar anime e animações é você ser o mais fiel possível ao material base. Porque nisso você ganha principalmente os fãs fiéis, que vieram já desse produto que já existe, já acompanhavam as animações, já acompanhavam os animes, então eles estão interessados em ver uma versão com atores de carne e osso daquelas histórias que eles amam. E além do mais, normalmente, o roteiro é muito bom já, dos animes, das animações. Sim. As histórias são bem escritas. Então você valoriza já um bom roteiro. É óbvio que sempre precisa adaptar, precisa fazer algumas mudanças para ficar bonitinho numa série. Mas eu acho um pilar essencial é você ser fiel ao material original. Sim, sim. E aí, eu acho que a primeira desgraça que a gente pode falar, né? Talvez a primeira e única, assim, dessa lista foi o Death Note, o filme, né? Que foi catastrófico. Catastrófico aquilo. Eu, particularmente, sou muito fã desse anime. Muito. É muito daquele maravilhoso. De ficar reassistindo várias vezes. É bom demais. Eu, inclusive, descobri uma galera que gosta. Não. De uns tempos pra cá, ficou meio que... É um novo Crepúsculo. Virou cult. Tem que gostar agora. Não pode falar mal do live action do Death Note, pelo amor de Deus. Eu ainda odeio. Eu também acho horroroso. Mas é interessante também porque eles vão ter uma nova adaptação, vai ter uma série que os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things, eles vão fazer muito provavelmente assim, daqui a anos só, quando terminar, inclusive Stranger Things, que a última temporada é uma lenda. Mas, eu quase... Vai! Pode falar mal, olha, né? o Death Note te empurrando aí, ó. Ai, o Shinigami já vendo aqui. E aí, vai ter essa adaptação e existe uma expectativa alta, pelas coisas boas que a Netflix tem feito, mas também porque é Death Note, né? E porque são os irmãos Duffer. Eles já se mostraram bons produtores, bons adaptadores. Não que Stranger Things seja uma adaptação, mas eles bebem muito da fonte de várias obras que eles mesmos assumem. Eles têm as inspirações deles oitentistas e eles transpõem isso para Stranger Things. Então agora que eles vão pegar algo que já está consolidado como Death Note, que é famoso exatamente por ser muito inteligente, por ser uma história muito criativa, que realmente o roteiro é valorizado, eu só tenho altas expectativas para esse projeto. Eu acho que, tipo, eles podem pegar, por exemplo, o próprio Demogorgon e ser a estrutura do Shinigami, já é... Como assim? O corpinho? O corpinho? É muito parecido. Entendi. Pode ser. Olha lá, pode ficar uma boa. Teve Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, eu acho que ele foi uma tentativa de acerto que acabou não rendendo muito bem. Eu, honestamente, eu preciso dizer que eu não lembro se eu cheguei a terminar. Se eu passei por esse sofrimento. Eu não terminei. Eu falei, putz, isso aqui não é pra mim, não. Porque é o seguinte, o Cowboy Bebop, o anime, ele tem uma questão que logo no primeiro episódio você sente um pouco da violência e da crueldade que é a história. Na versão live action, na série, eu acho que eles tentaram trazer uma leveza que até tem uns momentos galhofas no anime, mas eu acho que a leveza que eles quiseram trazer pra série ficou meio descabida, não ficou no tom legal. Acho que ficou exagerado, ficou um pouco meio
paspalhão, sabe? Então, me perderam ali já. Eu acho que o que me perdeu foram os diálogos muito longos. Eu lembro que os episódios, eles foram muito custosos, assim, de assistir. O que é diferente, né, da animação, anime, porque era muito dinâmico os episódios. Tem razão. Foi um erro no ritmo, né? E eles até... Deu pra ver que a produção teve um cuidado. Eu lembro até na época que saiu um trailer que era idêntico. E todo mundo ficou super empolgado. Mas ninguém faz trailer melhor que a Netflix. Eles são muito bons de fazer trailer, cara. Eles são incríveis. Inclusive, Avatar, que a gente vai falar por último, eles também fizeram um desses trailers, que é, tipo, pra juntar... São muito espertos. Sim. E aí, eu acho que talvez uma das obras que geral, assim, gostou e que tinha uma expectativa muito grande, mas muito medo, justamente por causa dessas duas anteriores que a gente falou, foi One Piece. One Piece, eu acho que ele é o ápice, o case, o bom exemplo de como você adaptar uma obra super difícil, que é um desenho e um mangá muito criativo também, com mais de 1000 episódios, centenas de edições. Você tem muita história para contar, você tem uma fanbase maluca, assim, apaixonada pela obra original, e se você desagrada essa fanbase, o projeto tá morto. E a Netflix foi muito esperta no antes da série sair, o que eles fizeram? Já chamava a fanbase para ajudar a escolher os dubladores, já apresentou o elenco para sentir se a galera gostava ou não. Houve uma preparação ali, houve um flerte, né, uma sedução com a fanbase antes de a série ser divulgada, muito inteligente. Eles foram muito estratégicos, mas ao mesmo tempo nada disso teria funcionado se a série fosse uma aposta. E a série é muito empolgante, ela é muito bem feita, ela é lindinha. Ela tem os probleminhas dela, talvez, sabe, tem alguns momentos que talvez o CGI não seja dos melhores do mundo, mas isso é irrelevante. Porque o elenco é tão carismático, a história é tão bem feita, existe uma empolgação tão boa. Você sente que aquela molecada tá feliz de estar ali, estão apaixonados de estar naquela série. E foi legal porque o criador também esteve bem envolvido, Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Eu acho isso importantíssimo. E é legal porque me marcou muito na época que eu tinha assistido, tipo, um vídeo making off, que era dele com o ator que faz o Luffy, e ele falando que ele tinha assistido a audition dele lá, e ele falou, tipo, ele é o Luffy. Perfeito mesmo. E ele é muito perfeito. Eu lembro no Tudum também, que ele vinha... Ele não tinha saído do personagem, ele tava gritando. Mas, cara, tem que ter. Você tem que ter gente que ama estar no projeto, que é apaixonado, que quer estar lá. Nós temos exemplos, né, de pessoas que estão num projeto e não estão apaixonadas pra divulgar. Não vou falar que da Dakota Johnson de Madame Web, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas influencia. Não, com certeza. Influencia, com né? certeza. Mas às vezes você tá no projeto e degringola, né? Como teve também a Game of Thrones. Polêmico. Lembra a entrevista da... Como é que faz a Daenerys falando? Best season ever! A Emilia Clarke, né? A Emilia Clarke. Trolando a gente, safado. Muito bom. E aí, depois a gente teve Yu Yu Hakusho, que eu, particularmente, não assisti, mas olha só, eu não soube. Eu tava num buraco. Eu soube depois que lançou. Sim. Eu senti que não teve muita divulgação. Não, ele não teve uma campanha de marketing do nível de One Piece, nem perto. Tá. Yu Yu Hakusho foi um anime da minha infância. Eu sou velho, Natália. Eu via os negócios na manchete, sabe? Via no SBT, via na TV. Eu sou velho. E eu amava Yu Yu Hakusho. Eu não tava botando muita fé em Yu Yu Hakusho. Eu vi os trailers e falei, puta, não sei, cara. Mas eu gostei bastante da série. Obviamente, eles pegaram muitos episódios do anime e colocaram ali em pouquíssimos. Tem mais de 70 que eles condensaram ali em 6. Fica um pouco corrido. Mas eu acho que o espírito do anime veio. E, óbvio, você tem que ver dublado. Pra quem é velho e viu o original na manchete, eles trazerem os dubladores originais... isso foi gostoso demais. Então, tem também, acho que influencia o lance da nostalgia, pelo menos pra mim. Então me pegou bastante. Mas no meu vídeo de Yu Yu Hakusho, eu notei que teve muita gente que foi assistir, nunca nem tinha visto o anime, a geração mais nova, e adorou. Então, eu ia até te perguntar isso. Você acha que talvez essa divulgação não foi tão massiva, porque Yu Yu Hakusho é uma coisa muito mais antiga, por exemplo, que One Piece, que é uma galera mais nova, tá ali, né, nas redes sociais, então talvez não tenha a conversa ido muito longe, sabe? Eu acho que assim, acho que o One Piece, por mais que seja uma adaptação de um anime, ele é uma obra meio hollywoodiana, sabe? Ele é uma obra meio muito focado no público americano, a público que consome conteúdo em inglês, tanto que a série é em inglês. O Yu Yu Hakusho é uma produção muito japonesa, ela fala em japonês, então eu acho que isso deixa ela um pouco menor, o orçamento é menor, o público acaba sendo um pouco menor, mas eles estavam contando bastante com boca a boca. Acho que eles queriam sentir. Eles fazem muitos experimentos, a Netflix. E eu acho que o Yu Yu Hakusho teve uma repercussão ok. Eu não acho que foi um hit. Não acho que estourou pra caramba. Não, nem perto de One Piece. Mas acho que foi bem. Eu nem sei se vai ter segunda temporada, sendo bem sincero, né? One Piece, eles têm que fazer plano de ter pelo menos umas 4, 5, né? No mínimo. Sim.
O negócio deu muito, muito certo. Aqui no Brasil, principalmente, o Yu Yu Hakusho, o anime, tá disponível no YouTube. Você pode ver todos os episódios de graça no YouTube. Então tá fácil de consumir material base, né? Mas, cara, ver as gírias que eles usavam na época, rapadura é dura, mas não é mole não, é doce, mas não é mole não. Ele fica usando muita gíria carioca, combina, cara. Eu dava muita risada nisso. Muito bom. E isso veio pra série da Netflix, ó, chupeta. Aí, eu vou até trazer uma questão antes da gente ir pra Avatar. Você acha que talvez o erro de Death Note tenha sido ser um filme, não uma série? Porque todas que começaram a melhorar porque tinha mais tempo de trabalho. Você tá até falando, tipo, pegou 70 episódios em 6 e tal. Cara, eu acho que Death Note errou no roteiro, no elenco, nos efeitos. Ali é muito erro. Eu acho que não ia fazer diferença nenhuma se fosse uma série. É Só ia perdurar nosso drama, exato, né? só a gente ia ficar, em vez de ficar 1h30 a gente ia ficar 6 horas vendo aquela naba, né? Então é melhor que foi assim. E aí agora teremos Avatar, né? Que é uma expectativa muito grande. Deus. É uma adaptação de uma animação que era da Nickelodeon. E, Michel, dá uma palhinha do que você falou também no seu vídeo, né? Qual que é a sua expectativa pra Avatar? Eu lembro que quando eu assisti a Avatar, a Lenda de Aang, a animação, eu fiquei muito impressionado exatamente com o roteiro. Eu acho que talvez o traço, né, da animação, ela dê a entender que é uma animação infantil, mas não é por causa do roteiro. A história é muito rica, é muito inteligente. Eles têm cliffhangers dignos de série. Eu falei, caramba, eu não me sinto assistindo uma animação. Eu me sinto assistindo realmente uma produção de alto nível, muito bem escrita, que tá me prendendo um episódio atrás do outro. Eu quero muito continuar essa saga. É uma mitologia muito rica, é um universo super complexo, lindo e maravilhoso. E eu tô babando pra ver a série. Eu tô louco, assim. A minha expectativa é alta, ainda mais depois do nosso vídeo. Eu estou achando que, pelo menos, ela vai ser mediana, ela não pode ser ruim. Não vai ser Cowboy Bebop. Não, já garanto que não. Eu só não quero que seja Cowboy Bebop. Não. Eu vou dar uma mini primeiras impressões aqui com relação aos 2 primeiros episódios, que eu acho que, pra mim, o primeiro episódio ele é perfeito. Lindo, tipo, eu adoro ver isso. Vai captar as pessoas ali no primeiro episódio. Depois dá uma desenroladinha em alguns momentos, assim. Eu acho que o elenco, ele é carismático, mas não a ponto de One Piece. Difícil também, né? Muito difícil, Muito cara. difícil, mas ok, aceito. A Nação de Fogo foi uma das coisas que eu mais gostei da série. Legal. Não, a Nação de Fogo, realmente, ela é muito intrigante até na animação. Então, eles complexa, trazerem isso, né? Eles trazerem isso pra série faz todo sentido. Bom, mas deixa você aí nos comentários qual live action que você gostou desses que a gente falou. Se faltou algum aqui e merece, né, as devidas atenções. Pode comentar. E a sua expectativa pra Avatar também. A Natália lê todos os comentários. Pode comentar sem dó, tá bom? Só não me xingue, por favor. Não, só amor. Então, gente, não deixa de conferir o vídeo lá do Michel, no canal dele. E, lógico, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificação. Te vejo no próximo. Tchau! Tchau, tchau.